ter que pagar pela minha beleza. Muito bem, muito bem. Pela nossa beleza, e já estamos gravando. Muito boa noite. Miriam, vamos ter que pagar pela nossa beleza, né? Sim, claro. Boa noite. Boa noite. Bom que já lhe dou os cumprimentos. Situando aqui, gente, vocês que estão vendo a gravação, Isabela, Silvia, um abraço aí. A gente estava brincando, eu estava brincando com eles a respeito da mensagem que aparece aqui quando vai iniciar a gravação, né? Que tem que pedir autorização para todos os presentes e os atrasados, né? Então, por isso, vai ter que pagar pela beleza, né? Senão dá processo judicial. Vamos desligar aqui o telefone, né? Deixa eu estou mandando aqui para vocês. Muito bem, cá estamos, 29 de outubro de 2024. Então, é Natal quase. E o que você fez passou muito rápido, não? Eu sei que é lugar comum falar isso, mas realmente o tempo está voando. 43º encontro aqui do nosso percurso de leituras do Seminário 11. A presença do analista, que é nosso próximo tópico, né, próximo capítulo. Então, a Miriam eu já cumprimentei. Muito boa noite, Miriam, sempre muito bem-vinda. Madrinha aí do nosso projeto, firme e forte conosco. Né? O Boa Yuri. noite. Boa noite, querida. Atravessou aqui o áudio. Boa Muito, noite. muito boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Eu estou aqui com o Yuri. Como é que você está, meu caro? Muito boa noite. Não sei se está por aí. A janela está fechada. Yuri ou Iago? Iago, perdão, falei Yuri, perdão. Olha, foi um ato falho. Olha, muito bem. Quem seria Yuri? É Iago. Boa noite. Quem seria Yuri? Deixa eu pensar. Bom, não sei. Freud explica. Freud explica. Muito bom. Então, deixa eu corrigir. Iago, muito boa noite, meu querido. Tudo bem? Boa noite, tudo certo? E olha que interessante, foi um ato falho e verbal e um lapso de leitura, porque seu nome está aqui do meu lado de todo tamanho. E eu li Yuri. Caramba. O que será do meu inconsciente se manifestando aí na linguagem, né? E Ana, boa noite, querida. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Como estão todos aí? Está muito frio aí onde vocês estão? Está calor? Está chovendo? Hoje está mais fresquinho aqui em São Paulo. Está mais fresquinho. Aqui está chovendo muito, está frio, mas muito bem. Eu até prefiro, apesar de estar na beira-mar. Muito bom. Iago, isso ilustra o que estava dizendo na aula aberta ontem do percurso do Lecatre, né, sobre o inconsciente. E uma das diferenças aí do inconsciente freudiano para o inconsciente lacaniano é esse ato falho, esse lapso na superfície. Né? Então, essa é uma das diferenças. Né? O inconsciente, como concebido na releitura de Lacan, ele não precisa do recalque para ele poder se manifestar. Então, ele está aí na linguagem. Né? Então, enfim, se fosse numa... Lógico que a gente brinca assim, mas nem todo ato falho é analisável, tem essa necessidade. Né? Mas se talvez fosse numa sessão de análise, se eu chamasse Iago de Yuri, poderia ter uma boa pontuação aí, um bom corte, né? Isso é muito interessante. A gente não consegue se desvincular do inconsciente. Né? Ele está aí, ele se impõe, né? Ele aparece. E aí que o Freud coloca, né? Que a gente não é senhor da própria casa. Né? Enfim, muito bom. Vamos seguir aqui com o nosso percurso. Né? Como sempre faço, hoje o meu computador parou de responder o teclado, eu vou tentar fazer tudo pelo mouse aqui, mas acho que vai dar certo. Vamos lá, então. Eu acho que vai dar certo, né? Tudo bem, é um atravessamento.
Bom, sempre fazendo esse retorno, né, esse movimento espiralar, pincelando algumas coisas, né, vamos pegar só algumas citações, sem precisar entrar muito em detalhe, né? Eu destaco esta aqui, que levou a debates, né, levou a uma discussão bem interessante, que o Lacan vai dizer na página 115, e vai trocar, né, a sua famosa frase, o desejo do homem é o desejo do outro, e aí ele vai dizer que desejo ao outro, né? Eu só gostaria de deixar destacada essa aí, né, como um ponto interessante para deixarmos reservado aí. Vamos voltar a falar desta citação em um outro momento, né? E aí conversar na página 115, aí conversamos aí, né, sobre a questão do desejo do outro, né? Por que que o desejo do homem é o desejo do outro? Tivemos aí uma conversa interessante quanto a isso. Vamos só relembrando isso aqui da página 115. Aqui a citação em francês. Le désir de l'homme est désir de l'autre, e désir à l'autre. Percebam aqui o A, né? O azão. A azão da topologia lacaniana, que é o grande outro. Né? Tem o outrão e o outrinho. Este ponto aqui do don avoir, como eu comentei com vocês, a gente vai acompanhar um pouco depois dessa discussão mais adiante, né, que é o dar a ver, né? Então nós estávamos falando sobre aquilo que se mostra, né, o que nos deixamos ver, o que o outro se deixa ver, né? E aí o Lacan vai referir-se aí ao mimetismo, ele vai recorrer aí ao Calois, né, ao mundo animal, né? Inclusive a questão aí do travesti, né? Vai falar do travestismo, né? Então é o que o outro, é o dar a ver, né? O que o outro me deixa ver dele, né? Que é o donner à voir, né? Então, como foi trabalhado isso aí nessas aulas do olhar também, é um conceito, né, para a gente considerar mais adiante, né? E falamos aí do malencontre, né? Malencontre do réel, né? La malencontre, adversidade, azar, né? O conceito da dustuchia, que a gente vai se aproximar dele com Lacan mais adiante. E aí ficou atravessada a questão do encontro, que eu vou repetir aqui as qualidades desse encontro, né? Que o Lacan coloca, que o encontro é sempre faltoso. Né? E aí me remetia a uma passagem, né? A gente vai ler o seminário, volta, esses dias eu peguei ele aqui atrás de mim e eu faço muito isso, sem querer abrir numa página aleatória e caí justamente na lição Tiquet Automaton, né? Onde é a questão do encontro, onde o Lacan coloca essa questão, né? Da Tiquet como da repetição como um encontro, da repetição como um encontro faltoso. E aí foi quando o Lacan vai trabalhar a questão daquele sonho do pai, não vês que estou queimando? E eu caí justamente na página onde cita essa questão do encontro faltoso. Está na página 63, se alguém quiser acompanhar. Né? Trabalhamos isso na lição da repetição, da Tiquet e da Automaton. Então, trabalhamos aí essa passagem do Traumdeutung, né, aqui, é interessante como se traduz aqui a ciência dos sonhos, né, a interpretação dos sonhos se traduz aqui como a ciência dos sonhos, né? E aí na página 63 tem cai justamente nesse parágrafo que memoriza, né, que fixa a questão desse encontro faltoso. Ele diz assim: assim o encontro sempre faltoso se deu entre o sonho e o despertar, entre aquele que dorme ainda e cujo sonho não conheceremos, e aquele que só sonhou
para não despertar. Né? Algo deu errado aqui. Aquele que só, olha que interessante, aquele que só sonhou para não despertar. Né? Esta questão é bem interessante. Vocês sabem o sonho do pai, não vês que estou queimando? Eu me recordo dele, Gustavo. Sim, Não sei estava sim. lá, filho. Muito bem. Então, o encontro faltoso, o encontro não planificado, isso que é o encontro com o real, né? O encontro não planificado. Né? E aí trabalhamos muito essa questão ontem, né? Do que claudica, do que manca, né? Que o inconsciente está aí aberto entre o que claudica, entre o que manca, entre chamar o Iago de Yuri, é uma coisa que manca, né? Sequiclux, é o tropeço, é algo que se desfacela. São as palavras de Lacan, são os termos usados por Lacan na segunda aula do inconsciente freudiano e o nosso, para dizer onde está o inconsciente. E aí ele fala que Freud ficou tão maravilhado com esta questão e lá encontrou o inconsciente. No que claudica, encontro com o que manca. O que está mancando? E claudicar não é pecado. Está lá na última frase do Além do Princípio do Prazer. O que não podemos alcançar voando, que alcancemos claudicando. Afinal de contas, claudicar não é pecado. Então, esse encontro aí com o que manca, né? É sempre bom ter esta questão em mente, né? Questão do real, né? Por isso que eu gosto de encontro com o que causa. Né? Então, nós vimos ontem, e eu vou deixar a aula aberta aí para vocês, já trabalhamos isso na questão quando trabalhamos o inconsciente, né? Inclusive o sonho da borboleta, né, do Tzu, eu nunca sei o nome, do chinês, tem uma aula lá da borboleta, que eu passei o vídeo, não sei se vocês chegaram a ver, se vocês lembram. Você lembra, Miriam? Lembro, sim. A gente até brincou, né, que isso é muita viagem, né? Do sonho aí da borboleta do chinês, né? Então, falamos muito sobre essa questão, né, do encontro com o que causa. E uma questão do atravessamento, e aqui coloco a pergunta, né, com o que você se encontra, né, Iago, que ficou martelando aí, né, com o que você se encontra. Exato. Com o que você se encontra quando se encontra com isso. Então, vou colocar uma outra aqui, ó, onde está o atravessamento? Esta é a questão. Onde está o seu atravessamento? Onde está aquilo que te causa? Onde está o que te move? Onde está, às vezes, o que te segura? Onde está o atravessamento? Essa é uma questão clínica bem interessante. Né? Isso é uma questão que pode guiar a escuta. Né? Onde está o atravessamento? Tanto o nosso quanto de quem estamos ouvindo. Onde está ali o atravessamento? Onde que está o que está estatelando? Onde que está o que está desfalecendo? Onde que está o tropeço? Fica aí para pensar. Né? Fica aí para pensar. Muito bem, então hoje vamos iniciar a terceira parte do seminário 11, né? Transferência e pulsão. Vamos nos localizar aqui, então, nas aulas, né? Nos capítulos colocados aí por Jacques Lamillet, né? Então, nós começamos aí a primeira aula de Lacan, a famosa aula da excomunhão, né? Onde ele, muito revoltado, né? Se faz um monte de perguntas. Né? Em que estou eu autorizado, já que eu não posso fazer o que faço há 10 anos?
já que eu não estou autorizado a ministrar e a formar analistas. Então, ele começa a se questionar. E os questionamentos de Lacan valem para nós hoje, né? Perguntas difíceis de serem respondidas, entre elas, o que é a psicanálise e o que é um psicanalista? Lacan pergunta isso na aula da excomunhão. Né? O que é um psicanalista? É uma boa pergunta. Né? E é aí que ele coloca quais são os fundamentos da psicanálise. Esses fundamentos que sabemos, ele está trazendo novamente para o centro da experiência. E a fala, que é todo o seu retorno a Freud, o que estava sendo feito pelos pós-freudianos, não estava de acordo com os ensinamentos de Freud, estavam transformando a psicanálise numa outra coisa, engessando a psicanálise, né? Os ortopedeutas da psicanálise, né? E aí ele coloca a psicanálise como praxis e pergunta o que é uma praxis. Né? Falei um pouco sobre isso ontem, já bati nessa tecla muitas vezes aqui, que a psicanálise não é uma prática, não é uma teoria praticável, perdão. A psicanálise não é uma teoria praticável, ela é uma prática teorizável, então ela é da ordem de uma praxis. Né? Isso que vem a ser uma praxis. E algumas perguntas que Lacan faz na excomunhão que vão ser muito úteis para nós agora, não que tenhamos que responder a essas perguntas. Né? A fidelidade a um autor, qualquer que seja, penso que não está em responder às suas perguntas, mas em sustentar as perguntas, né? Sustentar seus questionamentos. E aí ele vai perguntar: qual é o desejo do analista? Desejo do analista. Algo de desejo de analista, mas eu prefiro o desejo do analista. Você está lá mesmo, show, é a mesma coisa. Né? Qual é o desejo do analista? Vamos pensar nisso aí. O desejo do analista é que haja análise. O que é do desejo do analista? Como que o analista se faz presente para que haja uma análise? Para que haja uma análise é preciso um analista. Sem um analista, não há análise. Bom, isso pode ser uma coisa redundante, mas não é. Então, é aí que vai estar a questão da presença do analista, né? Eu vou colocar uma outra pergunta. O que há de ser do desejo do analista para que ele opere de maneira correta? Pergunta de Lacan na aula da excomunhão, que vai nos guiar aqui nas próximas lições. Né? O Lacan faz muito esse movimento também. Ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. Eu vou repetir a pergunta. O que há de ser do desejo do analista para que ele opere de maneira correta? Então, essas duas perguntas que vão ser as guias aí para essa questão da presença do analista, para essa questão da transferência. E depois ele faz perguntas a respeito do conceito, se os conceitos são fixos, eles se modelam, essas questões até que eu já comentei com vocês, tanto aqui como em outro lugar, não vou me repetir muito. E eu sempre digo isso, e me lembro também muito, como sempre, do querido Jorge Cesarino, quando eu digo isso, essa lição da excomunhão é para comer. Ou seja, leiam, releiam, e aí, quanto mais se lê, e quanto mais não entender, melhor.
mas que passa ali um pouquinho, você vai ter uma ideia diferente. E se você ler de novo, você vai ter uma outra ideia diferente. E sustentem essas perguntas que Lacan faz aqui, que são perguntas válidas até hoje. Coloquem aí na página 17. E aí estão as perguntas que eu fiz agora. Na página 17, o item 2 termina com a pergunta: qual é o desejo do analista? Está aqui na página 17. E o item 3, o que há de ser do desejo do analista para que ele opere de maneira correta? Pode esta questão ser deixada fora dos limites de nosso campo, como é de fato nas ciências? As ciências modernas, do tipo mais garantido, em que ninguém se interroga sobre o que é, por exemplo, o desejo do físico. Ninguém questiona o desejo do físico. Né? E aqui ele cita o Oppenheimer, né? O Oppenheimer que ficou aí bem em destaque no início do ano por causa do filme, né? É preciso que haja crises para que Oppenheimer interrogue todos nós sobre o que é do desejo que está no fundo da física moderna. O desejo do analista, em cada caso, não pode de modo algum ser deixado de fora de nossa questão, pela razão de que o problema da formação do analista o coloca. Olha aqui Lacan colocando o dedo novamente no que é o cerne de seu ensino, que é a formação de analistas. Ao ser expulso dessa função, ele coloca o dedo nessa ferida. O desejo do analista não pode ser deixado de fora pela razão de que o problema da formação do analista o coloca a questão do desejo em pauta. E a análise didática não pode servir para outra coisa, senão para levá-lo a esse ponto que designo em minha álgebra como o desejo do analista. Aí ele começa a questionar, citando se a agricultura é uma ciência, agricultura, agronomia, muito bem, né? A questão da formulação, mas estão aí. A questão do motivo, é muito interessante essa lição. Cada vez que eu a leio, que eu bato nas páginas dela, de 15 de janeiro de 64, eu tenho novos insights, né? Aqui ele vai colocar o que é uma praxis, né? Na página 14, mas eu me referi a ela novamente por essas questões do desejo do analista. Isso vai ser muito útil termos estas questões em mente para prosseguirmos. Então, tivemos a parte do inconsciente e a repetição, né? O inconsciente freudiano e o nosso, o desejo, o sujeito da certeza, da ressingante, que é automaton. Esta parte toda do olhar, né? E terminamos com a lição do que é um quadro, e agora vamos à transferência e à pulsão. Vamos começar aqui com a lição 10, né? Presença do analista. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa questão? O que vocês entendem como desejo do analista? Um de cada vez para não dar confusão. Senão não escuto. Ninguém quer falar? Não, nada a declarar. Nada a declarar? Eu queria que vocês expressassem o que vocês entendem. Não tem certo, não tem errado. O que vocês entendem como desejo do analista? Ô, Gustavo, Oi. eu não sei o desejo do analista, mas
é interessante que cada paciente, não sei se isso é o desejo do analista, vou falar o que eu sinto, às vezes, quando vai chegar um paciente para a gente. Às vezes, pode ser uma transferência, uma contra-transferência isso. Mas, às vezes, principalmente com jovens, né? Comigo acontece assim com os jovens. Parece que você tem uma expectativa, né? Você tem uma expectativa de que as coisas vão dar certo. Você fica, ou vai dar certo ou vai dar tudo errado, porque você fica assim, ansiosa para conhecer, para saber. E a hora que a pessoa começa a falar, ou às vezes não consegue falar, isso às vezes torna meio que angustiante para a gente, essa espera, o agir, como é o seu agir, porque para cada paciente parece que a gente age de uma forma, não sei, né? Não sei se sou eu, penso assim, mas é uma coisa, parece, não sei se é de pele, é de energia, eu não sei explicar, mas existe algo diferente em cada paciente, não é? Não sei se está aí o desejo do analista, né? Não sei se existe essa expectativa que a gente cria ou não. Mas às vezes chega e você não conhece, né? Você não sabe o que a pessoa traz, o que ela vai trazer. Mas com o passar do tempo, isso vai criando um elo, assim, né? Vai criando a transferência, vai fluindo, você vai desenvolvendo com essa pessoa, e vai tornando melhor. Mas o primeiro impacto, a primeira visita desse paciente, ele é meio que, vamos colocar assim, como se você entrasse na sala de aula pela primeira vez, sabe? Então, você não sabe o que te espera ali, né? Então, não sei se é isso, não sei se é coisa de professor isso, que nós somos professor, né? Então, tem essa mescla aí, mas eu acho que tem algo, assim, misterioso, meio que, sei lá, não sei explicar, entendeu? Talvez seja isso que você fala, que eu penso, às vezes, se seria o desejo do analista ou não. Porque se você for falar assim, eu desejo, que desejo é esse, né? É de entender, é de querer, é de fazer. Mas também não, porque você nem sabe o que é. Então, chega lá, a pessoa com os seus. Para ela é importante, mas para a gente é algo normal, é comum, né? É comum, é simples. Cada caso é um caso, É isso que eu ia né? dizer. Cada caso é um Cada caso, caso e é um aí caso. está a singularidade do sujeito. Primeira questão, a gente nunca compreende nada. Sim. Né? O furor de compreender e o furor curandes, Uhum. a gente Não tem que depende de andar. nós, né, Gustavo? Porque nada, porque o que acontece com o nosso, com o sujeito lá, é dele, não é nosso. É ele que vai se curar ou não, né? Nós somos um mero ouvido ali, né, aberto ali para ouvir e pontuar algumas questões, né? Mas a cura, ela vai acontecer com o próprio, isso que eu entendo a psicanálise, porque a psicanálise, para ela dar resultado, a pessoa tem que se transformar. A pessoa mergulha dentro de si e se transforma, né? Não somos nós que nos transformamos, né? E eles que se transformam, né? Se ele não Você quiser, não vai coloca, acontecer nada, né? Porque se o nosso paciente não quiser, né, melhorar, não vai acontecer nada, né?
se ele não quiser mudar. É aquela piadinha que o Bruce Fink abre o livro dele, né, do Introdução Lacaniana, quantos psicanalistas são necessários para trocar uma lâmpada? Pra uma só, mas ela precisa querer ser trocada, né? Então, nada acontece, né? Mas a questão que você coloca vai ser bem. Não vamos usar a palavra, não é a palavra útil que eu quero, mas pertinente com a questão da transferência, né? E questão de professor, eu sempre brinco que a pior aula que a gente tem é sempre a primeira, né? Porque você nunca conhece seus alunos. Mas é uma questão de toda a sessão você tem que tratar de duas formas, como se fosse a primeira e como se fosse a última. Porque às vezes você nunca sabe se o analisando vai voltar. E pode acontecer dele não voltar. Eu tive um caso assim semana passada, né? E ele encerrou a análise dele pelo WhatsApp. Né? Mas a gente sempre se coloca em aberto, né? Em outro momento. Então, assim, sempre trate aquela sessão como se fosse a primeira, no sentido, Miriam, dessa expectativa. Porque você nunca sabe o que seu analisando vai trazer. E nunca espere, Sim. nunca se coloque no lugar de compreensão. Às vezes a gente está ali, né? O Christian Dunker tem um vídeo muito interessante sobre a questão da fofoca, que ele coloca assim, gente, analista é a profissão da fofoqueira, né? Porque você está querendo ouvir ali daquele sujeito, né? Como é que continua a história e tal, e às vezes ele não te conta, né? Ele começa aquela sessão lá de uma outra forma, né? Ele vai trazer uma outra coisa, mas a gente tem que estar sempre nessa expectativa e nessa posição de ouvir. E aí nós temos que fazer uma coisa de extrema importância, que é o manejo, já que nós vamos falar de transferência, o manejo dessa transferência. Nós temos que ser operadores dessa transferência. E aí, trazendo a analogia que é do próprio Freud, mas que quem trabalha muito essa analogia é o Alexandre Simões, a questão dos bisturis. O analista e seus bisturis. O Freud coloca isso nos 5 lições de psicanálise e na conferência sobre a terapia analítica. E ele compara o analista com o cirurgião. Então, o analista opera através de cortes e suturas, através dos bisturis. Isso é uma analogia fantástica, né? Eu falava um pouco da questão da formação do analista anteriormente, é pena que estão entregando bisturis para mãos não hábeis para praticar os cortes e as suturas. E aí é o manejo da transferência, isso vamos falar, mas muito boa sua fala, Miriam. A Ana tinha levantado a mão, Ana, você quer dizer alguma coisa? Não compartilhar uma situação que aconteceu comigo, dessa questão que eu senti da transferência, né? Eu fiz uma entrevista preliminar com uma psicanalista para eu ser a analisanda, né? E não, assim, não rolou a transferência, sabe? De primeira. E aí eu saí do consultório dela e falei, aqui eu não volto mais. Eu gostei do não rolou. Não 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 deu rolou. liga, né? Não deu liga, sabe? Deu. E já foi assim, de cara, sabe? E aí depois, hoje eu faço análise online com o Alexandre Starnino, sabe? Maravilhoso, meu professor, meu querido amigo. É. Muito bom. E aí na preliminar já foi uma outra coisa, sabe? E para mim foi muito nítido essa questão da transferência. Não sei se estou errada, mas Não, tá achei que eu certíssimo. senti bem isso. Tá certíssima. Bárbara, seja muito bem-vinda. Bárbara está acompanhando o Le Quatre. Seja muito bem-vinda, querida. Eu a convidei para que assistissem aqui hoje, mas... agora eu te vejo, muito bem, um gatinho. Ou uma...
Bonitinho. Tá agarrado ele, não? Ele é muito agarrado. Ele não pode ver que tem alguém falando aqui na tela que ele aparece. Ah, que legal. Seja muito bem-vindo. Sejam muito bem-vindos, vocês dois. Obrigada. Muito bem. Mas sim, essa questão da transferência, ela se põe ou se não se põe, né? Vamos colocar assim, não rolou, né, Ana? Não deu, né? Às vezes não dá. Né? Às vezes não dá. Uma pergunta. Hum. A transferência tá ligada com essa empatia que acontece ou não nesse primeiro encontro, não sei, ou durante a análise? Sim, Sim? a transferência ela pode se dar, ela pode se fazer ou se desfazer pela menor coisa possível. Uhum, sim. Eu vou citar você, Bárbara, que você está na minha frente aqui, tá? Eu tô precisando, vou lá na Bárbara, nossa, eu gostei, ela tem uma estante cheia de livro lá atrás, ela deve ler muito, eu gosto de livro também, aí você começa a ver as identificações, né? O jeito do analista falar, o jeito do analista vestir, o que eu acho daquela pessoa. A transferência ela vem muito disso, é uma relação inicialmente imaginária, totalmente imaginária. E aí nós vamos ter, já adiantando aí o que a gente vai ler, coisas que estão postas em outros textos de Lacan, inclusive ele tem um seminário belíssimo sobre a transferência, que é o seminário 8, onde ele trabalha aí o banquete de Platão, é um seminário de uma beleza singular, né? De uma poesia singular. Lacan estava inspiradíssimo, quando ele fez o 7, o 8, né? O 7, o 8, o 9, eu esqueci a ordem do 9, que o 9 nós não temos aqui ainda, que é o da identificação. Né? Mas quando ele faz a sequência do 7 e o 8, estava inspiradíssimo. Então, ao mesmo tempo que, principalmente nos dias de hoje, vamos colocar, né, das virtualidades, né? A própria transferência ela comporta uma virtualidade, né? Nesse ponto, né? Ela comporta aí um virtual, o que eu acho. E a gente tem a transferência com depois o sujet savoir supposer, né? O sujeito suposto saber, e elas podem se desfazer. Eu não gostei daquela, eu não acho que aquela pessoa possa me escutar ou vá me compreender, né? Porque a gente tem sempre essa, né? Vai me entender. E a psicanálise faz de tudo menos entender. Temos que tomar muito cuidado com isso. Isso aí é da área das psicoterapias. Compreender, nós temos que acolher. Acolher é diferente de compreender. Nós temos que acolher aquele paciente, escutar aquele sintoma, né? Mas não dizer assim, vem cá, me dá um abraço aqui, gente. Não, vai ficar tudo bem, tá? Pode ficar tranquilo que vai ficar tudo bem. Você tem que, às vezes, ter horror ao seu ato. O analisando está lá se debulhando em lágrimas e você... Não é que você não pode se comover, mas não está ali para enxugar a lágrima. O mais que você pode fazer é dar um lenço e olhe lá se tiver. É duro, mas isso é a análise. Vocês percebem a diferença da psicoterapia para a psicanálise? Então, e aí, Ana, às vezes não rola mesmo. Não rola mesmo. Ele estava principalmente o ponto que eu ia dizer é o seguinte, nesse mundo dessa virtualidade, ele estava com a camisa de um partido político que eu não gosto. Tem nada a ver, gente. Mas, na cabeça do sujeito, não vai haver transferência. Ele fez uma pontuação, bom, aí pode ter alguma questão de resistência aí também. Às vezes, ele fez uma pontuação que eu não gostei. Por isso que a gente tem que ter cuidado na questão de deixar o eu da gente do lado de fora da sala, né? O que eu penso, o que eu acho, as minhas identificações, isso tudo fica fora do espaço analítico. Eu estou aqui para escutar aquele sujeito que está na minha frente, é o que a Miriam coloca. O que ele traz. Com as expectativas que eu tiver, mas eu não posso deixar essas expectativas interferirem na minha escuta.
E aí está a presença do analista. Né? Aí que vai ter o manejo, aí que vai ser a presença do analista. A transferência é condição sine qua non para que haja análise. Se não houver transferência, não há análise. Né? E a transferência nada mais, nada menos, como diz o próprio Freud, né, é a construção de uma relação amorosa. A psicanálise é a cura pelo amor. Não confundamos essa relação amorosa com uma relação sexual. É importante isso. No cinema, às vezes, nas séries, né, você tem quem é, eu apaixonei-me pelo meu analista, né? E pode ser que aconteça, mas né, não é desse tipo, né, de amor que estamos falando. E para se entender a transferência, aqui na Autêntica é o único que eu tenho, que estão reunidos aqui no volume rosa, né, do Fundamentos da Clínica Psicanalítica, são textos que devem ser comidos, lidos, né, justamente sobre a dinâmica da transferência, de 1912, né, Observações sobre o amor transferencial, de 1915 e 1914. Então, esses dois textos são essenciais para se entender o fenômeno da transferência e como Freud colocou esse fenômeno, que não é da psicanálise propriamente dita, né? A Miriam cita aí, não são os professores, né? A transferência se dá com o professor. No ato de transmitir, mas às vezes o aluno não vai com a tua cara. Né? Se o aluno não vai com a tua cara, não adianta. É uma transferência. A transferência com o saber, nós temos uma transferência com o saber. Por que estamos aqui, dia 29 de outubro de 2024, às 20h17, falando sobre isso? Porque nós temos uma relação transferencial com este saber. Vocês têm uma relação transferencial, por que não dizer, com a maneira que eu transmito. Olha a questão na educação aí também, né? A transferência é tudo. Né? A transferência é tudo. Né? Eu acho que foram muito pertinentes esses dois comentários. Né? E eu gostei principalmente do não rolou. Realmente não rola, já aconteceu comigo também, de não rolar. Né? Às vezes a gente aprende como não fazer, né? Depois que essas histórias, né, das nossas formações, a gente aprende como não fazer. Né? Eu fiquei até constrangida, porque eu já tinha feito análise com outras pessoas e nunca tinha sentido o que eu senti, sabe? Com essa pessoa. E eu falei, gente, que loucura. Mas é isso. Quer contar a história do outro? Essa história está aí, tem no SPcast, no canal do SPcast, o Daniel Amar Pérez entrevista vários analistas, né, sobre a formação, e essa do Alexandre Simões está lá, então posso compartilhar aqui com vocês. Eu já escutei o contar isso presencialmente. Lá em Belo Horizonte tem um prédio, né, um quarteirão, mais ou menos, que chama Torre de Freud, que lá era a maior quantidade, a maior concentração de psicanalistas, psis, vamos dizer assim, por metro quadrado de Belo Horizonte. E ele conta que ele estava começando a formação em psicanálise, né? E fazer a primeira análise, ele foi no analista lá, né, famoso, na Torre de Freud, né? Sentou lá, começou a falar e disse que ouviu somente um murmúrio, né? Algum negócio assim, ele fala. Aí ele conta, bom, não entendi até hoje o que a pessoa quis dizer, o que a pessoa disse, mas não voltei lá mais. Mas eu aprendi assim, como não fazer, né? Como não ser o analista. Né? Então, até isso é válido, né? Você aprende com as experiências como não fazer, e até isso te deixa marca, né? Você faz um rum-rum, às vezes dois, né? Aquele analista mudo que faz um rum-rum, às vezes dois. Bom, sabemos que isso é
um estereótipo, né, do analista lacaniano, que não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Muito bem, esses apontamentos iniciais estão me agradando bastante. Vocês não queriam falar, tá vendo? Provoquei vocês a falarem. Vamos seguir, então. Então, transferência, já estamos falando dela, né? Inconsciente, repetição, transferência e pulsão, já estamos aí, de uma forma ou de outra, falando da transferência, né? E é sempre bom lembrar que todos esses 4 conceitos, né, da psicanálise, elas apontam ao objeto A, né? É sempre bom ter isso em mente, né? E aqui eu já trabalhei isso com vocês em algum outro ponto, né? Eu fiz uma apresentação, foi um encontro com a SPO, tem aí, acho que foi o encontro 36, onde eu fiz a quadrangulação dos 4 conceitos. Então, vamos colocar aqui, ó, inconsciente e transferência. E aí tem uma questão que é o que estamos discutindo. Para que haja esta articulação de inconsciente, de transferência, é preciso que haja, que tenha o quê, gente? O que se coloque aí no meio? O que se coloque entre o inconsciente e a transferência? Analista? O analista, exatamente isso que estamos conversando, né? Exatamente isso. É necessário que haja o analista. Tá na ordem da animação, ficou errado, mas tudo bem. Deu spoiler, né? Nós estamos trabalhando aí essa questão, então, a ligação entre inconsciente e transferência, para que haja esta relação, né? É preciso que tenha o analista, né? Nós já vimos, então, a relação entre repetição e inconsciente, né, na figura aí da Tiquet, né, que é isto, que é do real, esse encontro faltoso, isso que acontece ao acaso, automaton da ordem do simbólico e do imaginário, automaton do automatismo. A Tiquet da ordem do real, né, é o algo que repete no inesperado, o tropeço. E nós vamos ter uma ligação entre repetição e transferência. Repetição não é idêntico à transferência, gente. Transferência não é repetição. Esse é um ponto importante que o Lacan coloca. Os pós-freudianos estavam a colocar que a repetição que se dava na transferência, o que se dava com o analista seria a repetição de algo que se dava nos meios sociais. Então ele coloca que não. A repetição não é da ordem da a transferência e a repetição não são a mesma coisa. Então vai dar aquela noção que foi colocada ali de não idêntico. A repetição não é transferência. Lembra, quando eu falei de repetição, eu repeti muito isso, né? Repetição não é reprodução, né? Repetição não é reprodução. Então, se repetição não é reprodução, então a transferência, bom, não é idêntico, é não idêntico. E vamos ver o porquê. O que é, né? E esse é o ponto aqui. Pontos iniciais aí para iniciarmos, é ótimo, né? Pontos cruciais para iniciarmos a questão da transferência, segundo Lacan. Coloquem isso. Transferência não é repetição. O que é a transferência, então? A transferência é o inconsciente em ato. Nós vamos trabalhar esta questão junto com Lacan. A transferência é o inconsciente posto em ato. A transferência é o inconsciente em ato. Bom,
da relação transferência inconsciente, lá no meio tem que ter o analista, né? Então, para que o inconsciente seja posto em ato, é necessário a presença do analista. Faz sentido? Então, a transferência não é aquela repetição. Bom, o que eu faço na vida real vai se repetir ali na relação transferencial. Bom, não exatamente. O que acontece numa relação transferencial é a atualização desse inconsciente. A transferência é a atualização do inconsciente, é o inconsciente posto em ato. Alguém quer comentar? Em Freud, Gustavo, ele acreditava que na transferência, por exemplo, se você tinha uma questão com seu pai, você replicava isso no analista, certo? Sim. E aqui não, o que Lacan traz, né, na releitura dele de Freud, é que durante a sessão de análise, né, no ato ali, o inconsciente vem e, através da transferência dos cortes, das questões que vão vindo, a repetição vai sendo atualizada e não colocada no papel do analista. E não coloca. Exatamente. Mais ou menos. Passa pelo analista, mas não é com o analista. Certo. Tá, ok. Muito essa questão. Tudo que passa pelo analista, mas não é com o analista. Claro, há sessões de que o analisando quer falar mal do analista, não está falando mal da pessoa, tá se referindo à função, né? Àquele que ocupa a função. A repetição aparece, olha como é que acho que isso responde muito a sua pergunta. Então, a repetição aparece na transferência, né? Se, e somente se, você sustentar a transferência como condição para que ali se atualize a repetição. Bom, se algo vai se repetir ali da ordem do que havia com o comportamento da pessoa com o pai, vai se repetir ali, isso só vai acontecer se o analista sustentar a transferência. E ali essa repetição vai se atualizar. Mas isso não quer dizer que não vai deixar de existir. Ela só vai ser atualizada. Veja que a própria palavra aí, ela muda o sentido, né? Atualizar a repetição. Como que se atualiza uma repetição, né? A repetição não é a repetição do acaso? Não é da tique, não é da ordem do real? Vocês acham que sou estranho atualizar a repetição? Como é que vocês escutam isso? Pelo que eu entendo, ao invés, sei lá, se a pessoa tem uma questão com o pai, aí ela vai lá, vai atualizar juntamente com o analista, e ao invés da questão aparecer de novo com o pai, ela pode aparecer com outra coisa ou outra pessoa. Exatamente. Que é o que falamos, é o atravessamento que falava um pouco anterior, né? Com o que você se encontra. Onde está o atravessamento? Aí você vai atualizar a repetição. Vou repetir porque isso é de extrema importância. A repetição aparece na transferência se, e somente se, você sustentar a transferência. Então, olha aí, o manejo do analista, o analista tem que sustentar a transferência como condição para que ali se atualize a repetição. Então, transferência não é da ordem da repetição.
Transferência não é da ordem da repetição, como estava sendo colocado. Isso está em Freud. Lacan não tira isso da cabeça dele. Isso é uma leitura de Freud. Os pós-freudianos engessaram isso, Bárbara, que você coloca, interpretando puramente que ali se daria uma repetição, né? A gente pode ver isso nos casos freudianos, o caso do Homem dos Ratos, por exemplo, que às vezes o Homem dos Ratos se referia ao Freud como pai dele, né? Chamava-o de senhor. Né? Mas então, por quê? Porque ali o inconsciente está sendo posto em ato. Ali o inconsciente está aflorando, o inconsciente está em ato, o inconsciente está se atualizando nessa relação transferencial. Então não se repete, não é que se repete, ela se atualiza. Essa questão se atualiza. Isso está em Freud. Não é que haja uma diferença, há uma leitura diferente, mas isso está em Freud. São textos curtinhos que eu recomendaria que, se possível, vocês lessem entre esse encontro e o nosso próximo, que são os textos sobre a transferência. Né? Ok, Ana? Sim, e só uma questão. Atualizando essa repetição, ela sempre vai existir. A repetição sempre vai existir, mesmo sendo atualizada, sempre, né? E aí vai entrar a questão dos significantes, da pontuação, por que está se pondo aquilo ali, né? Sim, sim. Ok. Mas tudo com o fenômeno transferencial. Quando a gente, agora, só para a gente analisa os termos, às vezes com outros ouvidos. Quando você escuta assim, transferência realizada com sucesso, ai que bom, né? Outro dia eu estava fazendo miraculosamente um banking, mas pelo telefone, porque o aplicativo não estava funcionando, né? Tem outro dia, já tem um tempinho, não tinha Pix ainda. Né? Sua transferência foi realizada com sucesso. Eu falei, que maravilha, né? Então vai dar tudo certo. Se a transferência foi realizada com sucesso, tá muito bom, né? Pior é quando não é, né? Igual eu brinquei, né, do recalque, né? Fulano é muito recalcado. Né? Todos somos, todo mundo é recalcado. Todo mundo é neurótico, pelo menos, né? Beijinho no ombro para o recalque passar longe, então vai ficar beijando o ombro toda hora, né? Aí vai ficar todo mundo falando tudo que vier à cabeça, porque o recalque passou longe, né? Não operou ali, né? Bom, enfim. Bobagem, só para quebrar um pouquinho. A gente tem que tomar muito cuidado com os termos, né? Então, transferência não é repetição. Isso está claro. Transferência e repetição não são idênticos. Bom, nós vamos ler as lições aqui ainda, vamos falar muito disso, é só a introdução desse conceito. Né? Então, vejam uma coisa. A realidade daquilo que é inconsciente posta em ato. Então, vou voltar aqui e vamos casar as duas questões. A transferência é o inconsciente em ato. A realidade daquilo que é inconsciente posta em ato. Esse é um ponto também que vamos trabalhar mais de uma vez, né? Vamos mostrar essa tela, falar isso mais de uma vez à medida que formos lendo. Né? Então, a transferência é a realidade daquilo que é inconsciente, a realidade posta em ato. Uma das características do inconsciente é justamente a questão da realidade, como foi colocado ontem na aula do Lecato. A realidade psíquica é diferente da realidade externa. E aí, como eu estou provocativo hoje, né? Eu estou parecendo o Abu Janra, provocações, né? Não sei se vocês lembram do Abu Janra. Quem faz o Provocações hoje, eu acho que é o Tais, né? Marcelo Tais, na Cultura.
Eu fica provocativa, ele pegava a voz assim, engrossava a voz, né, e falava assim: Iago, o que é a vida para você? Mas o que eu ia provocar é o seguinte: existe mentira na análise? É uma boa pergunta. O que vocês acham? Existe mentira na relação transferencial? E a Eu apostaria que relação. não. Eu apostaria que não. Que não? Porque eu pensei assim, a questão da mentira, no senso comum, mentira, você até sabe da verdade, mas você conta o oposto, conta o contrário. Se na análise a gente está falando de inconsciente, esse Não, método que faz dizer o contrário, mentir, não tem certo ou errado, eu quero ouvir vocês. eu cheguei a falar isso da análise uma vez para minha analista, já foi bem no começo. Eu tenho aqui é desconfortável, porque aqui não tem como mentir. Eu falei isso para ela uma vez. Tudo na análise é diferente, né? Até tudo que a gente fala com o analista é de outra forma, né? Bom, o que você ia dizer, Ana? Acho que você ia dizer alguma coisa. Eu acredito que se existe efetivamente a transferência, não deveria existir a mentira. Mas não sei. Então eu tenho um sim, um não sei. Vamos lá, vamos votar. Existe mentira em análise? Que até assim, Gustavo, tipo, vamos supor assim, um relato, numa análise, você vai lá falar o que aconteceu, que incomodou para analista lá, você está falando tudo bonitinho, né? Do jeito que aconteceu, mas num determinado ponto do relato, tu fala alguma coisa ao contrário. Tu inverte. Para ter uma pergunta, por que justamente nessa parte do relato você mentiu? Você falou o contrário, você não foi, sabe? Eu acho que é tudo, por até mentir, mas tudo aponta para uma verdade, sabe? Não tem como não sei te falar. Para mim não existe. Alguém quer falar mais? Eu quero ouvir vocês. Posso falar? Claro. Hoje eu tô meio aqui só de ouvinte, né? Mas assim. Fique à vontade. Está na chuva para se molhar. Não, Seja eu bem-vindo. penso que na ordem da fantasia existe uma mentira. Talvez o inconsciente, na hora que fantasia essa relação transferencial, ele cria, né? Como você falou, eu posso olhar para a estante de livros da Bárbara e achar que ela lê, mas pode ser que eu nem leia esses livros. Ou achar que esses livros são todos livros de psicanálise, mas na verdade são outros assuntos, né? E aí existe essa mentira que a gente se conta para a gente, assim, como analisandos, né? A gente se conta para se convencer do saber daquele analista. É o suposto saber ou de uma vida idealizada. Aquilo que a gente imagina, né? Ah, ser analista deve ser assim, assado, deve ir a peças de teatro, deve viajar para fora, deve fazer mil coisas. E muitas vezes pode ser que não seja nada disso, né? Então, eu penso que nessa questão da mentira, talvez seja um mentir para si mesmo, e que talvez o analisando se expresse, né, dessa forma, e isso vai influenciar o discurso do analisando, vai influenciar a forma como ele se comunica com esse analista. E muito. Isso, e além do que, ele pode, em um determinado momento da análise, tentar impressionar esse analista. E aí ele pode mentir nesses momentos, de forma que ele pareça
paciente interessante, ou, enfim. Penso que possa sim acontecer isso, porque quantas vezes os analisandos se contradizem, né? Eles esquecem que contaram um determinado assunto, uma determinada passagem da vida deles, lá no início da análise. Aí, depois de uns 6 meses, eles contam de novo e a história é totalmente diferente. Só que ainda bem que a gente anota, né? E aí a gente Vocês fala assim, anotam? Curiosidade, vocês anotam? eu anoto, Eu não consigo. não? Não, não, mas isso vai de cada um, só uma Tá tudo curiosidade. bem, Né? não, assim, eu acho que é de cada um. Tem Se eu ficar anotando, eu não, né, a escuta não fica boa. Não, eu anoto depois. Eu escuto Uhum. primeiro, anoto Mas porque ali no intervalo. Eu faço mais anotações básicas, coisas simples, assim, só para eu não perder o fio da meada. sim, né? Do depois, tudo bem, não, porque tem gente que tem a Então, habilidade, durante me né? atrapalha. Tem gente que Durante tem a habilidade de fazer aquele analista estereotipado, né? Só que aí fica lá com o caderninho, né? não, eu acho que isso intimida e, de alguma É, forma, é. o analisante, ele começa a criar histórias, ele começa, influencia A naquilo que ele está falando. É. A fantasia, a mentira. A A mentira, essência da exato. minha O que será mentira. que ele tá, que será que eu falei que ele está lá escrevendo, né? Será que Exatamente, eu soltei uma pérola, né? Ou alguma coisa que, né? exatamente. Eu acho que influencia, mesmo porque já aconteceu dos pacientes perguntarem, mas você está anotando o quê? Isso daqui eu não quero que você anote, viu? Aham, Já aconteceu. Então, melhor não é usar. Eu melhor já não, tentei fazer isso, é. mas não. Até na anamnese eu não anoto. Eu guardo e no final eu anoto, porque influencia. Mas penso que a mentira apareça aí. Sim, são 2 pontos interessantes, né? Gustavo, Justa, eu não, oi. eu não diria, eu falo assim completando o que ela falou, eu acho que analisando ali, ele tenta seduzir, né, através das suas narrativas, o psicanalista, né? Então, e em determinado, e se a gente se coloca no lugar assim, vou analisar, como você sempre falou, o significante da pessoa, talvez não é, para a gente pode ser uma mentira, achar que é uma mentira, mas o significante dele para aquela situação é verdadeira, né? Passa a ser verdadeira. Então, para a gente que pode até ser uma mentira, mas para ele é uma verdade. Porque tem pessoas que têm características que mentem o tempo todo, né? Eles mentem a todo momento, né? Eu tenho, assim, uma cunhada que ela mente o tempo todo. E se ela for fazer análise, mente assim, a verdade dela é diferente da minha verdade. Para ela falar uma coisinha pequenininha, ela vai floreando, 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 depois aí ela conta a sua versão, né, real, entendeu? Vai abaixando o nível daqueles floreios, né? Se fosse um desenho de letra, então ela teria vários floreios para colocar ali. E quando ela conta a história novamente, já tem outra versão, outra verdade, entendeu? Embutida dentro dessa verdade. Então, eu não sei até que ponto seria uma mentira. É uma verdade para ela naquele momento, naquele estado de espírito dela, né? Aí, de repente, ela volta no outro dia, ela repensa, ela se coloca, ela se repagina, né, toda a tua vida e depois vem uma outra verdade, né?
que você fala, então não era aquilo que você queria dizer, é isso? Sim, é isso que eu não sabia decifrar, eu não sabia falar, né? E eu acho interessante, eu não sei se vocês já repararam isso, eu tenho um adolescente que ele começou comigo, e ele, no início, ele falava em devaneios, era em devaneios, devaneio, recitava até poesia, sabe? Tanto que ele estava, né, assim, fora de si. E aí, ele ficou assim, eu tenho um divã, né? Enquanto ele ficava sentado, ele ficava com esses devaneios, essas coisas. Quando ele sentava no divã, deitava no divã, aí ele começava a falar dele. Eu falei, perfeito isso, né? Não sei se vocês. É mágico, né? Eu acho mágico isso. Como que muda, né? O estar com o pé elevado, com a perna elevada, em repouso, como que muda? Nossa, é fantástico. O divã como significante, né, na verdade. O divã com significante. Parece tem um botãozinho que desliga a pessoa, aí ela começa a falar dela, né? Falar um pouquinho da vida dela mesmo, dela pessoa, dela com o seu com o seu significante real mesmo, né? Muito bem. Deixa eu casar. Alguém quer falar? Ana, você quer falar alguma coisa? Deixa eu casar as 3 falas sobre a Não. nossa questão. Não? Nem que sim, nem que não. Eu voltei com essa frase do Lacan, que o desejo do homem é o desejo do outro, me remeteu pela fala tanto da Bárbara quanto da Miriam, que é a questão da sedução, né? Nós estamos falando de um processo de transferência, e nesse processo se dá o enamoramento entre analista e analisando. Entre analisando e analista. Correto? Há esta relação. Lembra nosso encontro anterior que eu dizia a respeito do enamoramento mesmo de uma pessoa pela outra, né? Que a gente ficava querendo agradar ao outro, né? Fulano gosta disso, então eu vou gostar disso também. Fulano, eu acho que foi você que disse, né, Bárbara, querer agradar o analista, né? Parecer uma coisa que interessante, né? Eu vou falar alguma coisa para que ele ache que é interessante me ouvir. Aí é essa a questão, né? Passa pela questão do enamoramento, né? Então, eu vou tentar ser agradável para esse analisando, porque aí ele vai me escutar, me orientar, tudo no imaginário, como você colocou, né, Bárbara? Uma relação totalmente imaginária. O meu fundo aqui é fake, é falso, mas se a pessoa incentivar que é real, pode até parecer que é real, mas ele é falso. Nesse caso aqui, ele é falso. A realidade é diferente. A realidade é diferente. Agora, Iago, você coloca a questão você fala, me lembra o texto da negação do Freud, né? Não que eu queira isso, mas... Né? Não estou dizendo que eu quero isso. Né? Quando você fala, né, Bárbara, eu não quero que você anote isso, mais ou menos, então anota, né? Então anota, né? É o contrário, né? A questão da negação. E a mentira, vamos colocar assim, a mentira que a gente está dizendo aqui não é a mentira, amor, comi melancia, lembrei de você. Né? Por quê? É doce? Não, semente demais. Né? A realidade é tão dura, a realidade é tão cruel, que a verdade dói. Édipo, quando descobriu a verdade, furou os olhos. Então, a gente cria as nossas próprias mentiras para justamente tamponar o rasgo do real. Esse real que dói, esse real que afronta, esse real que é sujo, que é feio. Então, a gente inventa umas coisinhas na cabeça da gente, isso é normal. Agora, para o inconsciente, não existe mentira. Para o inconsciente, não existe mentira.
A realidade que consta é a realidade psíquica. Dentro disso que é a polêmica. Considerando isso, existe mentira em análise? Se a transferência... Agora eu vou voltar aqui para a tela da transferência. Se é o inconsciente posto em ato, né? Vai depender muito da estrutura da pessoa também, né? Da estrutura do analisando aí, né? Nos momentos iniciais, isso é importante, né? Vai que é um psicótico que vai criar a sua própria realidade. A realidade que o neurótico cria é diferente da realidade que o psicótico cria. O delírio ali para escapar da realidade. O neurótico mais como fantasia, como você colocou, né, Bárbara? Muito importante isso. As fantasias, todos temos. Todos temos. Para lidar com esse real. Para lidar com isso que é cru. Né? Então, numa relação transferencial, né? Por que você pensa isso? Né? Tá, vamos ver até que ponto essa mentira. Você tem que saber escutar o significante dentro daquela história ali que ele está te contando. Pode ser um delírio. Que saia um delírio. Né? Que saia somente uma historinha para seduzir o analista, para que o analista ache você legal. Há vários pontos aí. A pessoa é megalomaníaca, né? Sentido de grandeza. Tem um distúrbio, não que a gente trabalhe com distúrbio, mas da pessoa que mente demais, que agora me fugiu o nome. Isso é no Google, né? É uma característica. Né? E levando em consideração que o inconsciente só aceita a realidade psíquica, não aceita a realidade externa, então não creio que haja mentira. Haja maneira de colocar, né? Eu vi aqui o nome, é mitomania. Mitomania, isso. Mitomania, exato. Mitomania, interessante. Mas, desculpa atrapalhar. Não. Mas assim, ó, no caso do perverso, será que não é de caso pensado? Eu já penso que existe a mentira nesse sentido. Sim, como eu disse. O perverso, ele vai pensar em mentir porque ele quer até enganar o analista. Enganar o analista, Diverte com esse jogo. Isso, terceirizar a angústia, né? Ele está querendo causar angústia no analista. Né? Ele quer dar um nó no analista, aquelas coisas que a gente já em consultório, eu já escutei esse tipo de coisa, né? Eu te dei um nó, né? Eu te dei um nó agora, né? Aí você fala... É daquele que desmarca a consulta com você 5 minutos antes, dizendo que está doente ou que aconteceu alguma coisa e posta na rede social que está na praia ou de férias para você ver. Faz de propósito. Faz de propósito, sim. Por isso que eu digo que é necessário que a gente tenha a habilidade de escutar justamente isso, que pode depender da estrutura da pessoa. Muito bem lembrada a questão do perverso. Né? Aquele que ele mente ou que ele cria situações para angustiar o outro. Né? O objetivo dele é angustiar o outro, ele terceiriza a angústia. E ao terceirizar a angústia, ele goza. Né? O Iago está com a agenda. Parece aquela coisa, estou fazendo caricatura aqui, mas é só para... O Iago, vou fazer sacanagem com ele, né? Ele está com a agenda cheia lá, eu vou viajar amanhã, mas ele está com a agenda cheia, mas eu não vou cancelar a consulta. Por 5 minutos, porque ele perca o paciente. E se você cobra dele, ele acha ruim ainda. Estou dizendo essas coisas de maneira caricata, mas muito bem lembrado, Bárbara. A questão do perverso. O perverso também é uma estrutura complicada. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade... Bom, nem sei se pode ser chamado de oportunidade,
De lidar com a Felizmente. gente, de lidar no dia a dia com o perverso. Quem disse? Eu vi só, quem disse? Foi você, Bárbara? Isso. Infelizmente, porque é muito complicado. Ele está sempre querendo te dar um nó, né? Ele quer sempre ter a razão. É a razão. Sempre... Cair no nó, cair na teia do perverso. E para o neurótico, dependendo, cai fácil. Cai fácil. E aí haja análise. Né? Aí que são os relacionamentos tóxicos, né? Vamos colocar assim. Mas vai voltar a pergunta, Iago, com o que você se encontra? Cai muito aí nessa questão. Com o que você se encontra nessa relação? Né? O neurótico cai fácil na teia do perverso. E sair da teia do perverso é dificílimo. Porque ele seduz e depois bate. Ele dá com a mão e toma com a outra. Ele terceiriza a angústia. Ele tem os momentos bons que compensam de alguma forma os momentos ruins, né? Então você acha, não, foi só um momento. Né? E na fantasia do neurótico, isso é uma outra coisa. Né? Foi só um momento, ele é uma pessoa boa. Né? A gente tem também que, da mesma forma que a gente tem que desmistificar que o psicótico é aquele que é fora de si, que delira o tempo inteiro, que não é uma pessoa normal, né? Que realmente os psicóticos eles podem ter vidas normais. Né? Trabalhei aí com o documentário da Fernanda Varelli na SPO, né? A Loucura Entre Nós. Né? Então é preciso desmistificar a loucura. Também é preciso desmistificar um pouco a perversão. O perverso não é aquele mal que bate, né? Que espanca, que é não confundir estrutura perversa com pervertido, né? Porque o perverso é uma pessoa, pode estar do seu lado, né? É um amorzinho nas horas que ele quer ser um amorzinho. É um chuchuzinho, é um docinho de coco. Né? Mas não necessariamente é um espancador, não é isso. Né? O meu ponto é esse. Né? E aí ele mente. Porque ele fala que está num lugar, está em outro. Né? Para você descobrir. E faz com que você descobre. Né? Para te causar angústia, para terceirizar essa angústia. E aí ele goza com o neurótico. O interessante é que existe a angústia dele, porém ele goza com a própria angústia e com a angústia que ele causou no outro. Né? Que ele causou no outro. E uma das coisas que ele não acredita é o perverso não acredita na análise. Para ele não precisa. Né? Então, talvez o perverso que procura o analista, não estou dizendo que não é analisável, mas ele não acredita, porque ele não precisa. Mas não dura, né? Não dura, exatamente. Passa da terceira sessão, ele já começa a pular fora, ele já começa a debater. Eles se entendiam fácil também, né? Sim. Não sei. Muito bem. Eu ia colocar uns outros apontamentos aqui, mas pelo que eu estou vendo, o nosso tempo venceu e eu quase não vi. Eu gosto, às vezes, quando é esse tipo de... É só uma introdução ao tema, não lemos ainda, mas vamos criando a expectativa para começarmos a ler, então, no nosso próximo encontro. Mas eu vou deixar essa tela aqui para pensar, né? Então, nós vamos ter aqui essa transferência como dobradiça. Tela aí do Alexandre Simões, agradecendo novamente sempre a gentileza de liberar as telas, que eu acho maravilhosas. Então, a transferência como motor da análise. Né? E, ao mesmo tempo, a transferência como freio da análise. A transferência é algo que move, que acelera e que pode frear a análise. Então, o manejo da transferência se torna essencial.
Então, eu vou colocar aqui para vocês transferência como travessia. Essa tela eu já trouxe para vocês, essa fala também, né? Então, vamos considerar, então, a transferência como essa articulação essencial, então, condição sine qua non para que haja análise. Para que haja análise, é necessário que haja analista e que haja transferência, né? Essa articulação que cria uma região intermediária entre a doença e a vida real. Né? Doença aqui no sentido neurose. Através dela, a travessia, Übergang, travessia, transferência como travessia, da ordem de uma travessia, né? De uma região a outra se faz, né? De uma região entre a doença e a vida. Então, a transferência como travessia. O Bertrand, né? Transferência. O inconsciente, nessa perspectiva, estaria no entre dessa articulação, dessa passagem, se manifestando, fazendo um bordejamento e um litoral com eles. Essa fala é do Alexandre Simões, em Comunicação Oral sobre a Transferência. Então, vejam, o inconsciente, então, nessa perspectiva, ele não estaria na condição do in, né? Ele estaria no entre. Né? Ele se colocaria no entre dessa articulação. Bom, a transferência não é um inconsciente posto em ato? Né? Então, ele está no entre dessa articulação, dessa passagem. Né? Olha como aqui, ó, se manifestando. Então, se a transferência é o inconsciente posto em ato, então o inconsciente está ali se manifestando o tempo inteiro, fazendo um bordejamento, né? Fazendo borda, né? Fazendo um litoral com eles. Então, vou deixar essa aí para a gente pensar também. E no próximo encontro, quiçá, iniciaremos a leitura aí da questão da presença do analista. Agradecendo vocês aí pela escuta, pela audiência e pela paciência. Bárbara, seja muito bem-vinda sempre, tá? Obrigado pelas considerações, comentários. Vocês, meus queridos, convido-os a participarem conosco também do Le Quatre, né? São meus convidados aí, são os nossos encontros da segunda-feira, das segundas-feiras, né? Para falarmos sobre os 4 elementos, como estamos fazendo aqui. Né? Quando falarmos sobre a transferência, Bárbara, talvez esses mesmos assuntos ressurjam, mas faz parte. Né? Então, eu gostaria de agradecer a vocês, né? E alguém quer comentar alguma coisa, colocar alguma coisa? Vamos ficando, então, por aqui. Miriam, minha querida, obrigado pelas pontuações, pelos comentários, sempre muito pertinentes. Iago e Yuri, agora vai virar piada interna, né? Iago e Yuri vai virar piada interna. Muito bem. A Ana saiu? A Ana saiu. Mas fica aqui meu abraço para a Ana. Boa noite, fica com Deus. Amém. Um abraço para a Silvia, que assiste a gravação, a Isabela, que assiste a gravação também. Então, estão sempre aqui presentes, ausentes. É muito interessante essa assincronicidade. Né? Estão nos acompanhando, mas em um outro momento, num metaverso. Né? Um abraço a todos e até, então, daqui a 15 dias. Né? Acho que no dia... De cabeça não vou saber. Né? Vai ser no dia 12. Isso. Nosso próximo encontro se dá no dia 12. Não, tem mais 3 encontros esse ano. Poxa, passa rápido. Né? Muito bem. Até mais. Tchau, tchau.